Gente, tudo bem? Estão estudando direitinho? Estão tranquilos? Estão compreendendo a matéria? Nós estamos trabalhando gramática da língua portuguesa, conteúdo, fonologia. Hoje é a segunda parte da nossa aula. E aí a pergunta, né? Vocês estão estudando direitinho? Anotaram todas as dúvidas? Vai jogar pra gente lá no WhatsApp? Tranquilo? Então vamos dar continuidade. E na aula de hoje nós vamos trabalhar mais dois pontos. Não dá para trabalhar tudo de uma vez, porque senão a aula ficaria muito grande e nós não queremos essas aulas tão grandes. Então vamos fazer em duas partes. Você pode assistir a primeira parte, parar o vídeo, estudar direitinho a primeira parte, depois assiste a outra. Não precisa assistir tudo de uma vez, né? A missão não é você simplesmente assistir ao vídeo, mas você conseguir dominar os pontos que nós vamos trabalhar. Na aula de hoje nós vamos falar do conceito de sílaba em língua portuguesa e também dos encontros vocálicos da língua portuguesa. Esses dois tópicos. Primeira parte, sílaba. Segunda parte, encontros vocálicos. Você pode assistir a primeira parte de sílaba, parar o vídeo, anotar direitinho o que tem que anotar sobre sílaba, ir lá no livro seu e olhar no seu livro o que fala sobre isso, ir na internet, aprofundar mais algumas coisas, porque o que eu falo aqui é só o começo. Né? O estudo, ele não pode ser só assistir uma pequena videoaula e aí você já sabe tudo. Não, você tem que agora fazer a parte que é o estudar, que é o aprofundar. E aí, né, pegar o seu mapa cerebral, ó, e ir incrementando com informações até que ele fique bem rico de informação e sirva como um belo resumo para você para sempre. Né? Toda vez que você precisar, você ir lá e olhar. Então, dando sequência rapidinho, começando o primeiro ponto da aula de hoje, sílaba. Então vamos começar, ó. Sílaba. Se quiser organizar direitinho, dá aquela pausada aí, toma aquela aguinha, concentra, limpa sua mente de outras coisas e concentra só em sílaba. Fonologia. Lembra que a fonologia é o estudo dos sons, o estudo dos fonemas da língua portuguesa, a organização deles, a função, a classificação, tudo envolve. E dentro desse conceito de fonética dos sons, nós temos a sílaba. Lembra que uma sílaba, ela é um impulso. Sílaba é um impulso de pronúncia. É a maneira mais fácil de entender. Tem gente que tem dificuldade, como que entende uma sílaba? A maneira mais fácil é isso, é um impulso de pronúncia. Quando você vai pronunciar, criar uma pronúncia, a gente combina uma sequência de sons. Pode ser um fonema sozinho, pode ser uma combinação de fonemas, e a gente então articula isso usando o nosso aparelho fonador, que nós falamos na aula passada. Olha, nós temos a língua, os dentes, o céu da boca, o som às vezes sai meio pelo nariz, sai um pouco pela boca, tem as cordas vocais, que pode ser um som surdo ou sonoro, você tem a glote, você tem a ressonância aí na sua cabeça, tem a respiração. Então tem uma série de fatores que a gente articula para gerar um impulso de pronúncia. É a sílaba. Uma palavra, então, ela é composta de impulsos de pronúncia, através da nossa respiração, através desse ar que passa pelo nariz, pela boca, e pela vibração das cordas vocais, pelo toque dos obstáculos, né? Língua no dente, língua no céu da boca, um lábio no outro, e por aí vai. A gente cria os impulsos de pronúncia. Então, se eu tenho a palavra sílaba, olha, sílaba. Para pronunciar sílaba, eu tenho 3 impulsos de pronúncia. Eu não consigo pronunciar de uma vez, porque tem a respiração, tem a ressonância do som. Então vai, ó, sílaba. Você não pode pronunciar assim, ó, sílaba. Não é sílaba. Sílaba, não. Sílaba. Ó, sílaba. Dá para ouvir certinho que eu falo 3 impulsos. É tudo junto, mas dá para notar a diferença, ó. Sílaba. Olha, dá para ouvir o si, dá para ouvir o lá e dá para ouvir o ba. São 3 impulsos de pronúncia. Então se você pode contar no dedo mesmo, ó. Sílaba. Sílaba. E para entender o que é sílaba tônica, dentro da palavra nós temos 2 tipos de sílaba. Temos uma que é mais forte, mais intensa, temos uma que é mais fraca, menos intensa.
A forte é só uma. Na língua portuguesa, cada palavra só tem uma sílaba tônica, apenas uma. Essa sílaba tônica, ela é pronunciada mais intensa, ela alonga um pouquinho mais na pronúncia. Então, mas não pode ser descompassado. Você não tem como detectar a sílaba tônica falando sílaba, sílaba. Não, não dá. Professor, eu não estou conseguindo detectar a sílaba tônica. Olha, eu falo e não consigo, meu ouvido não consegue. Ó, sílaba. Fica parecendo que o ba é o mais forte, é o mais intenso. Agora, quando você pronuncia a palavra do jeito que ela é, tem que ser a pronúncia correta da palavra. Ó. Sílaba. Sílaba. A palavra é sílaba. Então, quando você pronuncia sílaba, você nota que o si é um pouquinho mais intenso. O si é um pouquinho mais alongado na pronúncia. O si é um pouquinho mais forte. As outras, o lá e o ba, são sílabas átonas. Todas as outras são átonas. Elas são fracas. Sílabas fracas. Então, sílaba é isso. E não tem como, gente. Se você não entende a tônica, aquela matéria de versificação, aquela de poesia que a gente estudou, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade também em fazer a acentuação. Não dá para fazer a acentuação correta sem você saber o conceito de sílaba. Você não vai fazer a separação de sílaba também adequadamente. Lá na sua redação, na hora que você chegar no final da margem, você não vai conseguir separar a sílaba da palavra. Então não adianta. Treine. Treine isso. Treine falar as palavras. Olha, tônica, átona, sílaba, casamento. Olha, e você vai notando que tem uma que é mais intensa. Treine isso até conseguir. Não tenha preguiça não. Treine até conseguir. E é o nosso sílaba tônica. Sílaba também, aqui no ensino médio, nós temos dois princípios que nós precisamos sobre sílaba. Nós temos a questão... Deixa eu achar aqui, pronto. Nós temos a questão de que toda sílaba da língua portuguesa tem que ter uma vogal. Aqui no ensino médio as duas novidades são essas. Essa questão de o que é uma sílaba tônica e átona, você já sabia, você está apenas revisando comigo. Agora esses dois princípios aqui nós vamos usar durante o ensino médio todo. Na língua portuguesa, cada sílaba deve possuir uma vogal. Esse é o primeiro princípio. É um princípio quase matemático. Ele é exato. Na língua portuguesa, cada sílaba deve conter uma vogal. E é obrigatório. Não tem vogal da língua, não tem sílaba da língua portuguesa sem vogal. Não existe sílaba da língua portuguesa sem vogal. E a segunda parte desse conceito é que só pode ter uma. Na sílaba da língua portuguesa só pode ter uma vogal. Deve ter vogal, mas deve ser só uma, não pode ter duas. Então, se você estudou em algum momento da sua vida escolar que tem na língua portuguesa duas vogais na mesma sílaba, olha, está ferindo o princípio do idioma. Na língua portuguesa, cada sílaba tem uma vogal, mas só pode ter essa uma. Não pode ser duas ou três vogais. Não tem como. Se tiver uma outra coisa lá, é semivogal. Toda vez que já tem essa sílaba, já tem essa vogal, aliás, na sílaba, se vier outro som vocálico, esse som não é vogal. É um som vocálico, mas não é vogal. A gente vai dizer que é uma semivogal, porque ele vai ficar mais baixo. É igual na palavra pai. O A é alto, é vogal. O I é mais baixo. Ele é uma semivogal, porque na língua portuguesa a semivogal não pode ficar sozinha na sílaba, a semivogal não pode ficar junto de uma consoante. Consoante e semivogal não formam sílabas sozinhas, elas precisam de uma vogal junto delas. Isso é a coisa mais importante dessa aula hoje.
A segunda coisa mais importante da aula hoje, e é o segundo princípio, a quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Por quê? Porque é um princípio que deriva do primeiro. Se toda sílaba tem uma vogal e unicamente uma, então a quantidade de sílabas de uma palavra vai ser a mesma quantidade de vogais. A quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Se uma palavra tem, tipo na palavra Paraguai, ó, Paraguai, 3 impulsos de pronúncia, 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, ela tem 3 vogais. Tem uma no pá, tem uma no rá e tem uma no guai. Cláudio, mas no guai tem 3 vogais. Não, as outras 2 são semivogais. Porque o E e o I, o O e o U, funcionam como semivogais quando já há uma vogal na sílaba. Isso é muito importante. E essa é a primeira parte da nossa aula. E aí, vamos preparar aqui a segunda parte. Segunda parte, prontinho? Tá aquela pausada aí. Anote essas coisas sobre a sílaba e a gente faz aqui a segunda parte. Prontinho? Bom, na segunda parte aqui, nós vamos falar sobre os encontros vocálicos. E não confunda, não pense que encontros vocálicos são encontros de vogais. Não é um encontro de vogal, é um encontro vocálico. Ai, Cláudio, mas não é diferente, professor? Professor, não é igual, aliás? Professor, não é igual. Encontro vocálico não é a mesma coisa que encontro de vogais? Não. É encontro vocálico porque são os sons vocálicos. Quais são os sons vocálicos da língua portuguesa? Você tem a vogal e você tem a semivogal. Então, num encontro vocálico, pode ser tanto encontro de vogais, porque pode ser vogal com vogal, só que pode ser um encontro de vogal com semivogal. Nunca vai ter encontro só de semivogal com semivogal, porque não tem semivogal sozinha na sílaba da língua portuguesa. Sempre vai ser ou encontro de vogal com vogal, e elas, claro, não vão, claro, mas se não pode estar na mesma sílaba, olha, é lógico, se não pode estar na mesma sílaba, quando houver um encontro de vogal com vogal, elas vão estar em sílabas diferentes, vizinhas, só vão estar se encontrando. Elas estão, uma está nessa sílaba, a outra está nessa, e elas apenas são vizinhas. Aí vai ter um encontro de vogal com vogal. No encontro de vogal com semivogal, aí não, elas estarão na mesma sílaba. Encontro de vogal com semivogal vai estar na mesma sílaba. Encontro de vogal com vogal vai estar, claro, em sílaba diferente. E isso já dá os conceitos que nós queremos, que é o hiato. O que é um hiato? É quando eu tenho uma palavra e numa sílaba tem vogal, na outra também tem vogal. E por coincidência, essas vogais ficam perto uma da outra. Tipo na palavra ali, saúde. Olha, quando você separa as sílabas da palavra saúde, eu tenho sa, u, di. Sa, u, di. Olha, pelos 3 impulsos de pronúncia, você nota que elas estão, claro, em sílabas diferentes. Se você ficar em dúvida, você faz a pronúncia da palavra e você vai detectar. Porque se estivessem na mesma sílaba, seria a pronúncia salde, 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 salde. Mas a palavra não é salde, a palavra é saúde, 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 saúde. Não é salde. Se fosse salde, aí no caso, esse U seria uma semivogal. Olha como ele ficaria mais baixo na pronúncia, ó. Salde. Dá para ouvir claramente que o A fica um pouco mais alto e o U ficaria bem mais baixo, ó. Salde. Mas não é saúde. Eu tenho que erguer o volume do U. Inclusive ele é a tônica da palavra, ó. Saúde. Saúde. Olha, o tanto que esse U fica intenso. Então ele é vogal. Se o E, se o I, se o O ou o U, no caso, ficarem assim intensos, eles são vogais. Se ele fica baixinho, salde,
ele é semivogal. E no hiato nós temos então vogal com vogal, elas apenas vizinhas, não está na mesma sílaba. Então, vogal se encontrando com vogal por uma coincidência, tipo em raiz. Raiz. Olha, o ra é uma sílaba, o is é outra. E aí as duas vogais estão ali se encontrando. Hiato. O ditongo, por sua vez, nosso querido ditongo, a ditongação acontece por encontro de vogal com semivogal. Ou de semivogal com vogal. Tem duas maneiras dele se construir. E aí, lembrando, tem que ser na mesma sílaba, claro, porque semivogal não pode ficar sozinha na sílaba. Não, Cláudio, mas eu estudei e aprendi que o ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Rasga esse material, joga fora, porque tá errado isso aí. Nós temos vogal e semivogal na mesma sílaba. Jamais uma semivogal vai ficar sozinha, jamais nós teremos duas vogais na mesma sílaba. E esse U, ou esse E, esse I, esse O, esses fonemas que podem ser semivogais, eles vão ficar mais baixos. Então se eu tenho a palavra sal, olha, é sal, não é Saul. Se não era Saul, saudável, saudável, saudável. Não é saudável, é saudável, saudável. Ou seja, a sílaba sal está composta por um A e por um U. Mas esse U não é vogal, porque ele fica mais baixo. Se ele ficasse alto, ele se tornaria vogal e ele automaticamente seria pronunciado com outro impulso de pronúncia. Cada sílaba é um impulso de pronúncia. A sílaba sal, olha, um impulso só. Sal, sal. Não é Saul. Saul seriam dois, mas é sal. Para esse U ficar alto, ele teria de ter seu próprio impulso de pronúncia. Ele tendo o impulso de pronúncia, ele vira vogal. Nesse caso, ele é semivogal. E aí nós temos a ditongação. Na palavra mãe, nós temos também mãe. E na palavra também, a curiosidade aqui é que esse M também é semivogal. Eu falei que a semivogal é o E, a vogal I, a vogal O e a vogal U, quando já tem uma vogal na sílaba. Só que, eventualmente, o L, esse L aqui, eventualmente o L ou o M podem também se comportar como semivogais. Ora, quando você pronuncia também, também, viu que tem um izinho? Consegue perceber que tem um i? Você consegue perceber isso? Olha, também tem o e, esse aqui não é a vogal E, é a vogal E, porque ela é nasal, a pronúncia sai pelo nariz, também, mas não é também, é também, tem um izinho, tá vendo? Também. Esse M, então, se comporta como uma semivogal. Então, aqui nós temos também um ditongo. Então, vai ser tanto ditongo como em sal, vai ser ditongo aqui no bem. Vai ser ditongo aqui no véu. Saudável, tipo papel. Você consegue notar que esse L, ele está sendo pronunciado como um leve U? Saudável, saudável. Não é saudável. A gente não fala esse L. Ele não é um L. É uma letra L. Cláudio, você está me bugando. Não, é uma letra L. Mas lembra que na aula passada nós combinamos que letra é uma coisa, fonema é outra. Fonema é o que eu pronuncio. É o que eu articulo com o meu aparelho fonador. Com a minha caixa de ressonância. Já a letra é um símbolo, o L é só um símbolo, o M é só um símbolo, mas de verdade, nós estamos pronunciando aqui no saudável um L que funciona como U, que na verdade não é uma vogal, é uma semivogal porque está mais baixa, e aqui também, na palavra também, nós temos um M, mas não é o fonema M, é apenas a letra M, que na verdade é o fonema U, só que é um U semivogal, ele é mais baixo. Também, não é um U, aqui é um I, aliás. Aqui no L, aqui é um U. Aqui no saudável
é um Uzinho baixo. Aqui no também nós temos um Izinho baixo, então também é semivogal. Então, de olho nisso. E por último, para a aula de hoje, para fechar, nós temos o tritongo. O nome já diz, né? Nós temos 3. Tritongo, quer dizer, 3 sons. Sons de que tipo? Do tipo vocálico, mas não são 3 vogais. 3 sons vocálicos, mas não são 3 vogais, porque na sílaba só pode ter uma vogal. Então nós vamos ter no tritongo, obrigatoriamente, todo tritongo vai ter uma semivogal no começo, uma vogal no meio e uma semivogal no final dele. Vão ser 3, só que só a do meio que vai ser a vogal. Ó. Vamos pegar o exemplo aqui de saguão. Ó. Saguão. Ó. Saguão. Você tem aí a palavra saguão. Ó. Saguão. Saguão. Dá para notar claramente que o guão é a sílaba tônica. E esse guão é composto por essa semivogal aqui, por essa vogal an e por essa semivogal o aqui, que funciona como u, na verdade, né? Saguão, u, saguão, saguão. Então, semivogal, vogal e semivogal formam o nosso tritongo. E aí, claro, sempre tome cuidado para ver se não separa. Tipo na palavra joia. Ó, joia, 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 joia. Na palavra joia, você tem um ditongo, o jói, e você tem o a sozinho, formando. Então tem ditongo e tem hiato na palavra joia, porque o a está sozinho. Ó. Joia, joia. Você não consegue pronunciar igual guão. Ó. Guão, um impulso só. Guão, guão. Agora não, ó. Joia, joia. Viu? 2 impulsos. Aí nesse caso o jói é o ditongo, porque eu pronuncio tudo junto. E o i é uma semivogal. E o a é uma vogal. Então eu vou ter ditongo do jói e eu vou ter o a formando também o hiato. Bom, essa foi a aula de hoje, né? A aula de hoje foi essa. Tentei fazer bem rápido. Eu espero que qualquer coisa faz aquilo que eu falei. Dá uma paradinha e anota. E anota tudo, gente, de dúvida que você tiver. Aprofunde o máximo. Lá no grupo do WhatsApp você manda as dúvidas para mim. Tá bom? Certinho? Até a próxima.